Boa tarde, seja muito bem-vindo. O NT Sul está no ar, ao vivo, nesta quarta-feira, véspera de feriadão. Na hora do almoço, as principais notícias do dia na tela da TV Novo Tempo. E claro, você pode fazer o NT Sul junto com a gente, enviando o seu comentário, a sua opinião, relatando algo que acontece no seu bairro. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Alerta aos pais, produtos que estão ao alcance das mãos, consumidos diariamente pelas famílias, mas que representam um risco para a saúde das crianças. Presídio de Cachoeira do Sul deve receber ampliação. Projetado para receber 68 pessoas, o local abriga mais de 200 presos. Petrobras anuncia reajuste de 12,2% no preço do gás de cozinha, mas aumento ainda não chegou ao consumidor. E a gente fala hoje sobre turismo rural. O destino é o belo município de Candelária, no interior do Rio Grande do Sul. Você vai conhecer 2 pontos turísticos que compõem a rota Caminho dos Tropeiros. Você não pode perder. Essas e outras informações no ar agora no NT Sul. E a gente abre o NT Sul desta quarta-feira mostrando um projeto do governo do Rio Grande do Sul para a criação de unidades prisionais baseadas no modelo desenvolvido pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados no Rio Grande do Sul. A metodologia é referência na ressocialização de apenados. Nela, os condenados às penas privativas de liberdade são recuperados e reintegrados ao convívio social de forma humanizada e com autodisciplina. Foi assinado ontem, na sede da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, o convênio que viabiliza a instituição do método prisional Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC, no Estado. Nesse sistema, são os próprios apenados com a comunidade que cuidam do presídio. O acordo firmado entre o Governo Estadual e o Tribunal de Justiça, juntamente com o Ministério Público, tem a duração de 60 meses e pode ser prorrogado. Conforme o governo, serão realizados seminários nas comarcas gaúchas com o objetivo de mobilizar segmentos da sociedade para a implantação do método e debater as alternativas de financiamento. A metodologia foca na ressocialização dos apenados e já é utilizada em 18 países e pelo menos 10 estados brasileiros. O objetivo é que os condenados a penas privativas de liberdade sejam recuperados e reintegrados ao convívio social de forma humanizada. Nesse sistema, os presos contam com assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica prestada pela comunidade, ou seja, é necessária a participação de voluntários. A primeira APAC gaúcha será instalada em Porto Alegre, na área do Instituto Penal Pio-Buck, onde atualmente são custodiados presos provisórios. As novas vagas prisionais, que serão abertas em curto prazo, permitirão a desocupação do imóvel. E tão importante quanto esse processo de ressocialização está justamente o processo de criação de mais vagas nos presídios. Infelizmente, os presídios, cadeias no Rio Grande do Sul viraram verdadeiros depósitos de presos. E ainda hoje, aqui no NT Sul, nós vamos falar sobre a situação do presídio de Cachoeira do Sul, que foi projetado para 68 presos, tem mais de 200, uma situação precária, mas tem aí um cenário se formando para que esta unidade prisional possa ser ampliada, a gente conta ainda hoje. Bom, todo mês, 1.200 cachoeirenses são atendidos por profissionais do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS 2. A demanda, segundo a coordenadora do centro, é muito alta e a equipe precisa se virar para dar conta. Veja os atendimentos prestados à comunidade. O Centro de Atenção Psicossocial oferece em Cachoeira do Sul um serviço de portas abertas. Mas o que de fato oferece o CAPS 2 e o que fazem os profissionais que aqui trabalham? Vamos lá conferir? Bom, o serviço quer dizer que ele fica aberto das 8 às 18 horas, né, sem fechar ao meio-dia, e qualquer usuário, qualquer paciente que tiver uma necessidade de chegar no serviço, ele vai ser acolhido por um profissional técnico, né, ou por um psicólogo, ou por um assistente social, ou por um terapeuta ocupacional, e que vai dar o seu direcionamento, né, conforme a sua demanda, ou para grupos, ou para atendimento individual com psicólogos, ou para o médico, clínico, psiquiatra. Então, se o paciente for até a atenção básica, que é as unidades básicas de saúde, também pode vir com o encaminhamento da atenção básica, bem como vir por conta própria. Isso é o serviço de portas abertas, vir por conta própria, sem passar pela unidade básica de saúde.
Você falou em usuários. São que tipo de pessoas essas? Desde criança até o idoso, em todas as suas faixas etárias, que tem algum sofrimento, algum transtorno psiquiátrico. Por mês, o CAPS 2 atende em média 1.200 cachoeirenses e faz 60 acolhimentos, números extremamente altos, segundo a coordenadora. A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, com vários profissionais de várias áreas, né, e a gente acaba direcionando cada paciente para o profissional, para o seu técnico, e a gente dá conta, né, desse trabalho da melhor forma possível, né, com todas as fragilidades que o serviço tem, como qualquer outro serviço, mas a gente consegue ainda dar conta desse trabalho. Para ser acolhido, é obrigatório levar os seguintes documentos: identidade e cartão do SUS. Sem eles, o atendimento não pode ser realizado porque é necessário incluir o paciente no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. A psicóloga explica. É uma notificação que mapeia todos os 13 municípios do estado, o número de suicídios. E, claro, a gente tem os suicídios, né, e as tentativas. Os homens se suicidam mais, as mulheres tentam mais, porque o homem é mais violento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa comete suicídio a cada 45 minutos no Brasil. E de que forma vocês, profissionais, conseguem evitar? A gente faz visita domiciliar, a gente passa para psiquiatra, a gente trabalha com uma equipe, né? Para tentar, a gente mobiliza a família, a gente tenta esclarecer o máximo possível por essa depressão, porque o suicídio é um equívoco, a pessoa quer parar de sofrer com a morte, e não é por aí. A equipe do centro é formada por 5 psicólogos, 2 assistentes sociais, 1 técnico em enfermagem, 1 terapeuta ocupacional, 1 psiquiatra, clínico geral, cozinheira, higienizadora e uma enfermeira que coordena os atendimentos e nos explica como são os tratamentos. Através de todo um olhar dos profissionais, né? E isso demanda, às vezes, um pouco de tempo, né? Não é de um dia para outro, às vezes demora 2, 3, 1 ano, né? Para se descobrir um diagnóstico, enfim, né? E a gente vai trabalhando com esse usuário, com os nossos profissionais. Tem pacientes que estão aqui há muito tempo. Você é coordenadora há 2 anos e eles estão no dia a dia aqui buscando serviço. Sim, tem pacientes que vêm todo mês, né, retirar sua receita, fazer sua consulta de revisão, fazer seu atendimento psicológico, participam dos grupos. Nós temos oficinas terapêuticas, né, grupos de familiares, grupos para depressão, enfim. Então, a gente tem essa rotatividade, né, de usuários dentro do serviço bastante grande. Aliás, o mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio. No nosso site, novotempo.com/NTSul, tem mais informações, outros materiais tratando desta temática, é só acessar. A União Estadual dos Estudantes está hoje em Cachoeira do Sul confeccionando carteiras estudantis. O documento vale para que os estudantes universitários recebam os descontos a que têm direito. O atendimento está sendo feito na sede da Secretaria de Indústria e Comércio e vai até às 5 horas da tarde. Exatamente, Daniel. Vou conversar com a Fernanda Schultz, ela que é diretora da União Estadual dos Estudantes. Fernanda, hoje vocês vão estar aqui até às 5 da tarde confeccionando essas carteiras para os estudantes aqui de Cachoeira do Sul. Isso, bom dia. Sim, a gente veio hoje fazer uma ação em parceria com a SMIC aqui, né? A carteirinha de meia entrada que nós confeccionamos na hora é a carteirinha que tu precisa apresentar para solicitar o passe livre estudantil, onde está abertas as inscrições até o dia 20 de setembro, aqui, né, na Secretaria, é a Prefeitura quem faz, mas, porém, conforme o decreto do governador de 2015, que regulamenta o passe livre, o estudante ele precisa apresentar a carteira de identificação estudantil, que é a que a gente confecciona hoje. Além do passe livre, o estudante daí ele tem direito no cinema, no teatro, no jogo de futebol, enfim, qualquer atividade cultural esportiva que tenha direito à meia entrada com a nossa carteirinha, que é de padrão nacional, ele consegue
né, então, esse desconto. Isso não só para estudantes do ensino médio, universitários ou qualquer tipo de estudante, na verdade. Né? Isso. Na verdade, nós fizemos para estudantes universitários. Existe a União Gaúcha de Estudantes Secundaristas, que também faz esse tipo de caravana, mas que hoje, né, não veio, mas que também faz a caravana de meia entrada e de passe livre. Hoje, a UE ela faz para estudantes universitários. Então tá, para aquelas pessoas, aqueles universitários que querem, ainda não têm a sua carteirinha, quais são os documentos e o que ele precisa trazer aqui para poder fazer a carteirinha? Ele precisa de uma foto 3x4 que ele pode trazer, ou então a gente tira na hora, né? Ele precisa do comprovante de matrícula, que a gente também fica só com o digital dela, né? A gente bate uma foto dela também, e um documento de identificação para que a gente possa confirmar os dados. Nenhum documento fica com a UE e o estudante ele sai com a carteirinha na hora daqui. Tem alguma taxa que precisa pagar? Isso, uma taxa de R$30, que é a taxa de confecção da carteira. Então tá certo. Quero agradecer a Fernanda, lembrando a você, universitário, até às 5 da tarde, aqui na sede da SMIC, Rua Davi Barcelos, número 211, na sala 11. Até às 5 da tarde, você pode trazer aí CPF, comprovante da matrícula RG, foto 3x4, R$30 e já sai com a sua carteirinha de estudante. Daniel, volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, João. E agora é a hora da sua participação, a participação do telespectador aqui na TV Novo Tempo, no NT Sul. Basta acessar facebook.com/TV Cachoeira. Temos por lá o nosso vídeo ao vivo do dia. Você pode assistir também aí através do Facebook e já mandar o seu recadinho, o seu comentário, a sua opinião, uma sugestão de reportagem, contar algo que acontece no seu bairro, na sua região. Vamos aqui às participações. O Glênio Florense mandando o seu recadinho, participando com a gente, desejando um ótimo dia a todos. Também Nadir da Silva Vargas, está no município de Mussum, Rio Grande do Sul. Obrigado pela participação, Nadir. A Elisete Fraga do Amaral, São Joaquim, Santa Catarina, região serrana de Santa Catarina, bela região. Um abraço, Elisete, tudo de bom para você aí, uma ótima tarde também. O Arnaldo também manda o seu recadinho aqui, na verdade a sua opinião, falando sobre a questão dos presídios, e ele escreve assim: eu acho que o espaço no presídio está muito bom, não é? Quantas famílias de trabalhadores não têm onde morar sem assistência alguma? Obrigado pela sua opinião, viu, Arnaldo? Uma ótima tarde para você. Bom, agora 12h13, depois do intervalo aqui no NT Sul, a gente fala sobre o aumento do preço do gás. Petrobras anuncia reajuste de 12,2% no preço do gás de cozinha, mas aumento não chegou ainda ao consumidor. Turismo rural, destino é o belo município de Candelária, no interior do Rio Grande do Sul. Você vai conhecer 2 pontos turísticos que compõem a Rota Caminho dos Tropeiros. O NT Sul volta já. A Petrobras anunciou ontem, no Rio de Janeiro, um reajuste de 12,2% para o gás liquefeito de petróleo para uso residencial, o chamado gás de cozinha, vendido em botijões de até 13 quilos. João Paulo Ferreira. Daniel, infelizmente uma notícia que não é muito boa de se dar, viu? Principalmente para as donas de casa. A Petrobras anunciou na tarde de ontem a autorização para um aumento, um reajuste de 12,2% no valor do gás de cozinha, o gás liquefeito de petróleo, isso para botijões residenciais, aqueles de 13 quilos que nós temos em nossa casa. Segundo a justificativa da Petrobras, que anunciou o aumento na tarde de ontem, mas já passou a vigorar a partir da meia-noite desta terça-feira, 2 são os motivos. O primeiro deles, o baixo estoque do produto na empresa, e segundo, os efeitos, os impactos do furacão Harvey que aconteceu em Houston, na região do Texas, que é a maior exportadora de gás do mundo. Aqui em Cachoeira do Sul, o consumidor ainda não sentiu os efeitos do reajuste, porque se encontra nas revendas o valor médio entre R$50 e R$60. Esse valor, de acordo com os proprietários das revendas de gás aqui da cidade, será repassado ao consumidor na semana que vem, quando uma nova carga do produto chega aqui a Cachoeira do Sul. Mas fica aquela dica para a dona de casa, né? Sempre vale a pesquisa, promoções, a gente sabe que o momento não é muito favorável, existe uma crise financeira no Brasil e sempre vale aquela pechincha, porque a gente sempre conquista um desconto.
Obrigado, João. E ainda mais uma dica para quem quiser pegar aí o preço antigo, aproveitar esta semana, né? Porque no fim das contas, semana que vem tem preço novo do gás aí no mercado em todo o país. Bom, nós voltamos agora a abordar um tema que preocupa no Brasil e que a gente vem tratando constantemente aqui no NT Sul, a violência contra a mulher. A cada 100 mil mulheres, quase 5 são assassinadas. Esse número coloca o Brasil no 5º lugar do ranking de países nesse tipo de crime. Isso sem falar em agressões físicas e também verbais. Esse é o tema do comentário de Júlio Mafuz. A premissa primeira para que expliquemos a violência contra a mulher é o machismo. E isso é cultural na acepção etimológica da palavra, ou seja, está enraizada entre homens e, infelizmente, também entre as mulheres. Não fosse ainda todo um outro contexto que está ao entorno da violência, apenas isso seria o suficiente para explicar a violência física e a violência psicológica contra as mulheres em nossa sociedade. Vejam que no Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada, conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E sabe o que é pior? Em pesquisa encomendada à Datafolha, 30% dos entrevistados disseram que as mulheres são culpadas pelos estupros por usarem roupas provocativas. Ora, isso remonta ao obscurantismo. O crime de estupro é repulsivo, deve ser combatido através do direito, mas precisa, antes de mais nada, ser discutido de maneira aberta, oportunizando com isso a mudança desta cultura. Um país onde causa indignação na população uma mãe amamentar o seu filho em público, um país onde as meninas ainda são criadas para servirem os seus maridos, impondo um cenário de desigualdade social entre ambos, é um país que precisa se reinventar. Chega de justificarmos e escondermos a violência contra a mulher. Falei e assino embaixo. Professores já paralisam atividades no Rio Grande do Sul após a assembleia do CEPERS realizada ontem em Porto Alegre. O NT Sul atualiza a situação das escolas em Cachoeira do Sul. Em assembleia realizada pelo CEPERS com a categoria ontem em Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez, ficou decidido greve geral dos professores no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou conversar com o Jusemar Gonçalves da Costa, diretor do 4º núcleo do CEPERS aqui em Cachoeira do Sul, para nós atualizarmos qual a situação das escolas da categoria aqui em Cachoeira do Sul. Jusemar, dá para fazer um raio-x do que já está paralisado aqui em Cachoeira do Sul? Sim, a Cachoeira já temos várias escolas que já aderiram à greve, né? Que foi a Escola Borges, Diva, a Escola Ciro, a Escola Rio Jacuí. Agora tivemos a informação que a Escola João Neves está parcialmente, a Escola Marieta parcialmente em greve, né? Então, e o movimento está crescendo, né? O pessoal tá bom, estamos todos indignados, né, com a situação, né? E acredito que esse movimento vai crescer ainda mais, porque R$350 é uma vergonha, né? Ele está debochando do educador público. R$350 na conta do servidor, 20 meses de salário parcelado. Isso é uma falta de consideração com o trabalhador, né, com o educador, com todo o funcionalismo público, né? Isso é inadmissível, né? As escolas que aderiram à paralisação em Cachoeira do Sul até o momento são: Escola Angelina Salzano Vieira da Cunha, adesão parcial; Escola Borges de Medeiros, adesão parcial; Coronel Ciro Carvalho de Abreu, adesão parcial; Escola Davi Barcelos, adesão parcial no turno da manhã; Escola João Neves da Fontoura, adesão parcial; Juvencio Soares, horário reduzido; Professora Marieta Ribeiro de Almeida, adesão parcial; Escola Nossa Senhora da Conceição,
Adesão parcial. As aulas estão suspensas por falta de transporte escolar. E Escola Rio Jacuí, que trabalha com horário reduzido. A tendência é que esse movimento aumente conforme passam os dias. O que o CEPERS aqui em Cachoeira do Sul planeja? Quais são as próximas etapas que a categoria pretende colocar aí para os servidores públicos? Assim, hoje nós o pessoal que já está em greve, convidamos eles aí até o sindicato, né? Para a gente começar a fazer uns panfletos, vamos organizar um movimento ali e depois ir para a praça, né, para chamar a atenção da população, né, para o descaso do governo com a nossa situação, né. Então, isso já convido que todos participem, né, que a gente tem que mostrar a indignação e a gente ficar indignado e parado em casa, não, tem que ir para a rua, tem que fazer alguma coisa, né. Com relação aos alunos que perderam suas aulas, como é que isso aí vai ser organizado daqui para frente? Já existe uma estratégia por parte dos professores para que também os alunos não fiquem prejudicados? Sim, os alunos não podem ser prejudicados, mas no momento também eles têm que entender que a categoria está numa situação difícil, né? É o que acordou aí o CEPERS nessa assembleia que foi realizada ontem em Porto Alegre, é que as aulas só serão recuperadas, serão repostas depois do pagamento dos valores que estão atrasados por parte do governo do estado. E o NT Sul continua acompanhando, a gente traz todas as informações sobre essa movimentação em todo o estado, em função da educação, não é, da greve dos professores. Bom, a gente vira a página agora para falar de turismo. O município de Candelária possui belezas naturais e históricas, além da referência maior relacionada a achados pré-históricos. Há cerca de 10 anos, o turismo rural se tornou opção de primeira linha para os visitantes. Lena Caetano visitou 2 pontos turísticos do município gaúcho que compõem a Rota Caminho dos Tropeiros, o Aqueduto e também o Museu Rural. A natureza repleta de sons recepciona e é a marca maior do acesso ao aqueduto, que fica a 2 quilômetros do centro de Candelária, na linha Curitiba. A propriedade foi restaurada e declarada Patrimônio Histórico Municipal no ano de 1988. O casarão, que abrigou a família do alemão João Koschenborger em meados do século XIX, se mantém lindamente preservada. O olhar de quem chega se perde na paisagem e se surpreende com a magnitude do aqueduto. A Silvia nos recebe e conta que, por mês, em torno de 300 pessoas visitam o local. E ela tem por companhia a simpática Sasha. Vai nos acompanhar, Sasha? Tu recebe o pessoal, querida? Olha! E antes do passeio sobre o aqueduto, a Silvia nos convida para conhecer o interior da Casa Grande, que abriga artesanatos locais e um mini museu, e conta um fato curioso sobre as edificações. Naquela época também não existia a olaria, então os tijolos eram feitos em caixilhos de madeira, um a um, para fazer o aqueduto e depois a casa, que é da mesma época também. A casa é estilo colonial português e as telhas que tem em cima dizem que era moldada nas coxas dos escravos. E o aqueduto? Vamos a ele. À primeira vista, a edificação lembra uma extensa muralha de tijolos, só que a história é outra. A sólida obra foi construída entre 1868 e 1870. Tem 304 metros de extensão e é dotada de 79 arcos. Cada um proporciona uma moldura especial aos vários ângulos da paisagem que tem o Morro Botucaraí ao fundo. Uma escada de madeira nos leva ao topo do aqueduto para a travessia e me surpreendo. Olha que maneiro. 300 metros de extensão até chegar ao início dele.
Daqui de cima é maravilhosa. A casa tem um ângulo todo especial. É bem estreitinho, tem o que? Uns 70 centímetros, 60, 70 centímetros de largura. Vamos lá. E a travessia do aqueduto tem uma companhia toda especial e personalizada. A Sasha. Quase chegando. Falta em torno de uns 100 metros mais ou menos. A gente conhecer a origem do aqueduto. Estamos quase chegando ao início do ponto de ligação com o arroio Molha Grande, de onde era captada a água que percorria o aqueduto e acionava 2 rodas d'água, gerando força para mover o engenho de serra, um moinho de milho e trigo, pilões de erva mate e o descascador de arroz da propriedade. Chegando, finalzinho do trajeto. Agora temos um obstáculo. Já chegamos lá. Chegamos ao finalzinho do aqueduto. Daqui saía a água que passava por ele. Eis o caminho das águas. Eis o caminho das águas. 300 metros. O açude, a origem das águas. E a Sasha se foi. Aqui então, o reduto, a origem da onde sai a água que abastecia o aqueduto. Pegamos a estrada para chegar ao nosso próximo alvo, o Museu Rural, que fica na localidade de Alto Passacete, interior de Candelária. Depois de um trecho de rodovia asfaltada, entramos na estrada de chão. O caminho é sinalizado e encontrar a propriedade da família Henning não foi difícil. O rústico galpão que sediava o Museu Rural ainda existe, mas há 2 anos todo o acervo foi transferido para a casa mais antiga da propriedade, que pertence hoje à 8ª geração dos Henning. Uma simpática senhora nos recebe, é a dona Marlise. O esposo, seu Cláudio, chega em seguida, e daí é só história e curiosidades de família e das peças e utensílios utilizados pelos familiares no passado. A batedeira de bolo me impressionou. Gente! Antigamente eles botavam 24 ovos assim pra mais, né? Fazia em grande quantidade, um bolão. É porque senão não pegava. E a família era grande sempre. Isso é um batedor de manteiga. Essas são ponteiras de flechas e instrumentos cortantes que denunciam a presença indígena da região. Era para cobrir casa, né? Para fazer telha. Era telha de madeira. Telha de madeira? É. Assim, muita coisa era feita em casa, não tinha assim, o dinheiro eu acho que era pouco, né? Então tudo manual, debulhar o milho nisso ali, de fazer a farinha de mandioca, não sei se conhece. Vamos ver. Ali para isso e daí... Essa aqui é para mandioca, né? Farinha de mandioca? Vou abrir para ver como é que é. É cheio de dentinhos ali? Dentinho, é. Daí limpava a raiz e manualmente, assim, fazer uma farinha de mandioca, polvilho. Tudo era feito em casa? É, deu uma... Ficava equilibrando, né, e rala.
aqui então ia o cabo, né? E tem essas duas lâminas, essa e essa, né? Ficava girando. E daí a coreia não vem agora, botava milho, respiro, cana de açúcar pra picar, tipo um picador, né? Feijão botava em cima de uma coisa de pilha, né? Para fazer permanente ou encrespar o cabelo das senhoras, antigamente saía uma manguinha e então era no vapor, né? Então esse aqui enrolava esses rolinhos no cabelo de metal e pelo vapor então que fazia o efeito crespo, os cachinhos. Gente, olha só a curiosidade. Eu pensei que era uma pipoqueira. A gente levava o professor corrigir ou avaliar da nota, né? Depois a gente voltava, pagava, fazia outra coisa, né? Em cada canto do Museu Rural há o que conhecer e aprender. E o seu Cláudio cita uma fala que ouviu certa vez para definir o que pensa sobre as coisas do passado e a vida de hoje em dia. Hoje é bom, mas é ruim, né? E antigamente era ruim, mas era bom, né? Então a controvérsia, né? Os Henning aliam ao turismo rural o produto principal da agroindústria familiar da propriedade, que possui selo orgânico. O melado e também rapaduras de amendoim e melado que podem ser adquiridas no local. A plantação de cana-de-açúcar fica nos fundos do pátio. Seu Cláudio e Dona Marlise mostram tudo, explicam, contam histórias, sabem receber bem e com simpatia. São incansáveis. E eles representam apenas um pouquinho do muito que o turismo rural de Candelária tem para oferecer. Agora 12h34, muito bacana, né? Fica aí a dica para você de casa conhecer também as belezas do município de Candelária. Aliás, aí fica a dica também para os municípios, não é, que tem colonização alemã, enfim, certamente tem muita história para contar e o turismo rural é com certeza uma grande opção. Bom, nós vamos agora às participações. Você interage com a gente aqui no NT Sul, facebook.com/TV Cachoeira. Você faz o seu comentário, faz a sua sugestão de reportagem, fala com a gente, faz o NT Sul junto conosco aqui na TV Novo Tempo. William Barreto manda aí um boa tarde para todo mundo e já questiona aqui também se chover amanhã, será que tem desfile de 7 de setembro em Cachoeira do Sul? Primeiramente, obrigado pela participação, William. A gente vai trazer todas essas informações no nosso site, novotempo.com/NT Sul. Inclusive, vamos acompanhar amanhã o desfile. Daqui a pouquinho também tem a previsão do tempo. Darcy Mate manda aqui também um recadinho falando sobre a questão do presídio, que nós vamos tratar em breve aqui no NT Sul. Diz aqui, em vez de construir presídio, deveriam remunerar melhor os professores e pagar os salários em dia. Obrigado pela participação também. O Mauro da Rosa Freitas passa por aqui e também a Adriana Soares, obrigado pela participação. Bom, em instantes, aqui no NT Sul nós vamos falar sobre o presídio de Cachoeira do Sul, que deve receber ampliação em breve aqui na cidade. Esse espaço que foi projetado para receber 68 pessoas, agora já está abrigando mais de 200 presos. E um alerta aos pais. Produtos que estão ao alcance das mãos, consumidos diariamente pelas famílias, mas que representam um risco para a saúde das crianças. Tem ainda a previsão do tempo para o feriadão. O NT Sul volta já. Cachoeira do Sul está prestes a conquistar a reforma e ampliação do presídio estadual, que hoje acolhe mais de 200 detentos, mas tem capacidade para apenas 68. João Paulo Ferreira conversa com o vereador Nelson Azevedo, do PPS. Não é novidade para ninguém a situação caótica carcerária no Rio Grande do Sul. São presídios com celas superlotadas, má estrutura, falta de manutenção, delegacias com celas também superlotadas, inclusive com presos sendo detidos em viaturas da polícia. Aqui em Cachoeira do Sul, essa também é uma realidade que acontece, mas uma equipe faz uma força-tarefa com a intenção, trabalha num projeto de ampliação do presídio. Eu vou conversar com o vereador Nelson Azevedo. Vereador, o senhor trabalha junto com essa equipe, esteve inclusive em Porto Alegre ontem. Traz boas novidades para Cachoeira do Sul? Ontem tive uma reunião com o secretário Fabiano Pereira, secretário de Obras do Estado do Rio Grande do Sul,
onde o mesmo se sensibilizou com a situação do presídio de Cachoeira do Sul, um presídio que tem acima de 200% da sua superlotação, e me prometeu que vai se empenhar pessoalmente para que o projeto seja concluído rapidamente, um projeto que já está aí há em torno de 9 anos sendo pedido pela comunidade de Cachoeira, e virá pessoalmente em Cachoeira do Sul, trazendo o projeto junto com o orçamento de quanto que vai sair a nova galeria aqui em Cachoeira do Sul. O senhor, além de vereador, é um conhecedor também, pois é funcionário, então conhece todo o sistema penitenciário do Estado, sabe da necessidade que existe da ampliação do presídio aqui em Cachoeira do Sul. A superlotação não é um privilégio só de Cachoeira do Sul, né? Nós temos aí quase todos os presídios do Estado superlotados, mas cada um tem que fazer a sua parte. E nós aqui estamos empenhados, junto com o Ministério Público, com a juíza Rosui Tamás, que é uma das mais entusiastas que a gente faça essa galeria para resolver o problema e para dar uma melhor condição do apenado cumprir a sua pena. Também estão junto o Executivo Municipal, a Câmara dos Vereadores, os clubes de serviço de Cachoeira do Sul. Também foi chamado para essa força-tarefa os prefeitos e vereadores das cidades vizinhas que também recolhem presos aqui em Cachoeira do Sul. E eu acho que agora, o elo que faltava era nós trazermos o governo do estado para dentro dessa força-tarefa, que foi ontem conseguido através do secretário Fabiano Pereira, e logo nós teremos boas notícias aí para iniciar finalmente a nossa obra da nova galeria em Cachoeira do Sul. Já dá para adiantar alguma coisa com relação ao projeto do que está previsto de ampliação aqui no presídio? São previstas a construção de novas celas, uma galeria inteira, também salas de aula, salas de trabalho, que isso é importantíssimo para que o preso possa sair melhor do que ele entrou aqui, também uma nova cozinha, e isto tudo vai servir para que a gente dê dignidade às pessoas que estão aí recolhidas. Já se tem ideia de um número de pessoas que poderão ser acolhidas aqui após essa ampliação? Hoje nós temos aí 68 vagas. A princípio seria para 86, mas com uma mudança realizada. Em conjunto com a direção do presídio, o diretor Tiago e a engenharia da SUSEP, está sendo previsto para 120 vagas esta nova galeria, que somadas as que tem, nós vamos ficar com em torno de 200 vagas aqui, que é hoje o que nós temos de presos recolhidos, tem em torno de 207 presos recolhidos hoje em Cachoeira do Sul. Para a gente terminar, vereador, sai de lá otimista, se fala em algum prazo para que esse projeto volte para Cachoeira do Sul já com a possibilidade de início das obras? O secretário Fabiano Pereira não nos deu prazo, mas nos prometeu o empenho pessoal. Eu entendo aí que nos próximos, se não ainda neste mês, no início do mês de outubro, nós devemos estar com esse projeto e o orçamento pronto para que a gente arremangue as mangas e vá atrás desse recurso para iniciar nossa obra. Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Costureira, uma vaga. Uma vaga para torneiro CNC com conhecimento em AutoCAD. Torneiro CNC, uma vaga. Uma vaga para soldador. Uma vaga para crediarista. Vendedor externo, uma vaga. Uma vaga para auxiliar de limpeza e cozinha. Vendedor, uma vaga. A agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. O prefeito Sérgio Gnatti está retornando à Cachoeira do Sul, otimista de sua viagem a Brasília, onde foi buscar a recomposição do teto da oncologia. A ideia é manter o credenciamento do serviço pelo SUS. O município tem hoje um prejuízo de aproximadamente R$300 mil por mês.
A resposta oficial será dada na próxima terça, quando o Ministério da Saúde deve anunciar se será possível readequar o município dentro das portarias que vão garantir um repasse maior de recursos. Além disso, uma nova esperança também para a manutenção das obras da UFSM Campus Cachoeira, com a promessa de uma nova parcela extra-orçamentária a ser destinada para o município. A repórter Thelma Tomás conversou com o prefeito por telefone. Quais são as novidades, prefeito? Boa tarde. Olha, boa tarde. Temos duas boas novidades. Uma no Ministério da Educação, e eles estão avaliando a possibilidade de nos mandar mais uma cota extra-orçamentária para que continue nesse ritmo de aceleração as obras do nosso campus ali no Pastaré. Saímos muito contentes e aí fomos para outra audiência que era o motivo pelo qual nós viemos a Brasília. O foco principal é a nossa oncologia. A oncologia, isso aí. O ministro ficou muito surpreso com os números que nós passamos para eles, em relação, inclusive, na proporção com outros municípios que atendem os mesmos 200 e poucos mil habitantes como nós atendemos e que recebem bem mais. E desde o dia 8 de dezembro de 2016, 8 de dezembro de 2016, há uma portaria nova que obriga o Estado do Rio Grande do Sul a também participar em 25% do montante para o atendimento de oncologia na região. Então, o dinheiro será cotizado por número de habitantes de todas as nossas 12 cidades. Então, isso ficou bem claro ontem na reunião e agora, terça-feira que vem, é importante que vocês saibam, todos que estão nos ouvindo e nos vendo, que a terça-feira que vem nós já temos uma solução para a nossa oncologia. Em relação a essa proposição que foi feita junto ao Ministério da Saúde, o que de efetivo se trouxe dessa reunião? Realmente vai ser atualizado o valor? Sim, eles vão fazer, vão desemaranhar essa inconstância que tem de números. Se o prefeito tivesse que escolher entre manter a UPA e a oncologia, o que o prefeito escolheria? Não, a UPA ela não fecha mais. Não, a UPA é outro departamento. A UPA é outro tipo de pagamento. A UPA não tem absolutamente nada a ver com a recursos oncologia. Estão separados e garantidos tanto para um quanto para outro. E a UPA não se mexe na UPA, mas a oncologia, aí é difícil a Prefeitura de Cachoeira do Sul sozinha pagar esse prejuízo. E a gente segue também acompanhando este assunto. Bom, depois da queda na temperatura no Rio Grande do Sul, a chuva veio e as temperaturas já começaram a se elevar outra vez. E a pergunta que fica vai ter sol no feriadão? Veja a previsão completa. Em Cachoeira do Sul, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens. Noite com pouca nebulosidade, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Na quinta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove. As temperaturas ficam entre 18 e 31 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 19 e máxima de 32 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma estabilidade persiste no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, com céu nublado e encoberto ao menos em parte do dia em diversas regiões. Mas no decorrer do dia, o sol aparece acompanhado de nuvens. Ainda pode ter chuva fraca ou garoa passageira em pontos isolados. O dia que começou com frio termina com temperatura agradável. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 25. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 24. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 21. E nós vamos agora ao quadro Negócios com o consultor de empresas Leopoldo Brant. O tema de hoje é investimentos financeiros. O que fazer para o seu dinheiro render mais? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Vamos conversar um pouco hoje sobre um assunto interessante. Onde investir?
Sabe como é que é? A questão da crise, todo mundo fala em crise, e nos surpreende que nesses últimos períodos agora, onde que se tem tanto palavra crise, 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 muitas pessoas falando, quero saber onde investir. Então já começa a fugir aquela regra de que não tem dinheiro, ou seja, dinheiro o mercado tem. O problema é que o pessoal está na dúvida. Mas essa dúvida está levando o seguinte, aonde investir? O que devo fazer para investir? Bom, pessoal, primeira coisa que eu digo, investimento é uma coisa muito pessoal do perfil de cada um. E é muito perigoso a gente não saber qual é o nosso perfil. Por quê? Porque se eu pensar em investir em bolsa de valores, será que eu tenho aquele perfil para bolsa de valores? Bolsa de valores, alguns dizem, e é da minha opinião, eu sou dessa opinião, de que a bolsa de valores é para negócios rápidos, é para negócios imediatos. Muitos pregam a ideia de que bolsa de valores é para negócio a longo prazo. Não, bolsa de valores, na minha opinião, vamos deixar bem claro, é negócios rápidos. Por quê? Porque ela amanhece com um valor, termina com outro, tu pode amanhecer com um tanto aplicado, chegar ao final da noite ter o dobro ou ter nada. Então, nesse tipo de perfil, para uma bolsa de valores, para tu realmente ganhar um dinheiro diário, tu tem que estar muito bem ligado com tudo e tem que estar muito bem do coração. Por quê? Porque tu pode começar com um valor X, uma maneira X, e esse valor logo em seguida cair de sopetão. E aí no momento que está caindo, tu não tem o que fazer. Tu tem que estar conhecendo do mercado para quê? Para poder fazer se deve de reinvestir ou se deve retirar, vender, comprar ou ficar quieto e esperar uma melhora. Bolsa de valores é um excelente negócio. Pode te render 2, 3, até 4%, como algumas ações, principalmente da Petrobras, estão acontecendo hoje. Até 4% tu consegue fazer render às vezes num dia. Mas também já se perdeu 10, 12 num dia. Então cuidado com bolsa de valores. Outros investimentos que procuram bastante e falam muito são das letras do Tesouro, as LTs. Bom, sou de uma opinião seguinte, qual o teu perfil? O meu perfil, Leopoldo particular, tudo que vem a ter com letras do Tesouro, tudo que vem a ter por parte do governo, eu tenho medo. Por quê? Porque o governo sempre pode e sempre vai fazer, de repente, numa hora de angústia ou o quê, por mais que a lei diga que não, quando vê, ele pode fazer alguma coisa de confisco, de demorar a pagar, de fazer não sei o que. Ah, mas a lei não permite. Não permite até quando? Baixam decretos, baixam coisas diretas aí. Eu, particularmente, tenho medo dessas situações. Não recomendo para quem é isso. Ah, ela dá uma boa situação? Dá. Mas cuidado, sempre quando for investir, pergunte para o seu gerente de investimento, alguma coisa de banco, o que for, pergunte qual é o retorno líquido. E aí, para lembrar, uma poupança. Para quem tem um perfil que não gosta de correr risco, que tem medo, que quer estar seguro, por mais que todos falam que a poupança é uma situação de negócios ruim, que não reinveste, que não traz nada, mas ela é segura. Esta é segura para um país. Então, pelo menos, se eu não tenho um pouco de perfil arrojado para isso ou para aquilo, fique na poupança. Tu vai dormir bem, tu vai dormir sem preocupação, tu vai te acordar bem, quer dizer, tu tem uma situação direta, mais tranquila quanto a isso, que na minha opinião, tem investimentos muito melhores. Quais são esses investimentos? Invista em empresas. Procure amigos teus que têm empresa, procure pessoas que têm ali, te põe a par desses negócios e vê o quanto pode ser alavancado em negócios uma injeção de capital de terceiros em uma empresa. Pode ser muito bom isso. Esse investimento pode ser fantástico e tu pode ter um retorno muito maior do que qualquer outro. Às vezes, uma empresa precisa só de um pontapé. Procure essas empresas. Tem um monte aí na cidade. Muito obrigado e até a semana que vem. Agora, 12h54, bom, amanhã é feriado, não é quinta-feira, dia 7 de setembro. E aqui no NT Sul, você vai ter uma programação super especial, histórias lindas, histórias de superação, pessoas que fizeram história ou que fazem história e que levam o nome do Brasil adiante. Dá uma olhadinha só no que nós preparamos para você. Quinta-feira é feriado e você vai ver no NT Sul.
Militar cachoeirense relembra os horrores da Segunda Guerra Mundial, mas o drama foi amenizado por uma linda história de amor que virou música. Foi a saudade, porque eu tinha certeza que eu nunca mais ia ver ela. Bruna Vitória, canoísta cachoeirense mais veloz do Brasil, garra e superação para chegar ao topo do pódio. Não perca essas e outras histórias amanhã, ao meio-dia, no NT Sul. Filhos deste solo as mães, gentil, pátria amada Brasil. Não perca, a partir do meio-dia aqui na tela da TV Novo Tempo. Você pode acompanhar também pelo Facebook, participar, fazer o seu comentário, mesmo amanhã, mesmo no feriado de 7 de setembro. Bom, nós não exibimos as reportagens que prometemos sobre intoxicação alimentar, intoxicação infantil, cuidado com produtos que se tem em casa, mas você vai conferir na edição de sexta-feira aqui no NT Sul. O NT Sul desta quarta fica por aqui. Outras informações logo mais às 7 horas da noite no Jornal da Novo Tempo e também no nosso site novotempo.com/NT Sul. Uma ótima tarde para você, até amanhã. Tchau.